conjunto de tecnologias que permitem um aproveitamento compartilhado de recursos ociosos. Pode ser uma casa, pode ser um dormitório da minha casa, pode ser um carro. A tecnologia permite que eu ofereça essa casa no mercado global. Você pode alugar o apartamento sozinho. Você pode alugar um apartamento compartilhado. Você pode alugar o quarto compartilhado ou a sala ou um colchonete. Quando a gente fala, por exemplo, em economia colaborativa, aí nós estamos falando do quê? De utilizar capacidades complementares para desenvolver algum novo produto, algum novo serviço para levar para o mercado. O que vai ser? Peraí, onde entra o meu trabalho? Eu falei, Bertini, você tem o seu trabalho com as suas camisinhas, você faz a sua indumentária da camisinha, eu sou um escultor, eu vou fazer as cabeças e você faz as perucas, entendeu? Então, é um colaborativo. Acho que isso combina muito com essa economia compartilhada, né? É o compartilhar de si e do espaço, né? Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Apartes Grandes Reportagens, o programa que traz para a TV as matérias da revista Apartes, uma publicação da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje vamos falar de economia colaborativa, que é o tema da reportagem de capa da revista Apartes, aproveitando toda a discussão em torno do uso do aplicativo Uber e do projeto de lei que proíbe o transporte remunerado de pessoas em veículos particulares cadastrados em aplicativos. Comigo, uma das autoras da reportagem, a jornalista Gisele Machado. Gisele, mais uma vez, seja bem-vinda ao programa da Apartes. Obrigada, Carol. Gisele, você acompanha uma parte, né, desse processo aqui na Câmara Municipal, desse debate. Como que foi esse processo? Quais eram as argumentações, né, a favor e contra? A gente teve, foi o ponto de partida, foi esse projeto que a gente se foi debatido aqui na Câmara, foi apresentado aqui e que trouxe aqui para a Câmara muitos manifestantes do lado dos taxistas e do lado dos motoristas da Uber, que é um aplicativo de caronas pagas, é como eles se denominam, né? Enfim, do lado dos vereadores, tinha aqui dentro da casa também vereadores a favor dos taxistas, nesse caso de que o Uber, eles argumentavam que o Uber ele deixou de ser um aplicativo de caronas pagas e começou a apresentar muitas características de táxi mesmo. E os táxis precisam pagar impostos, eles têm vários requisitos que eles precisam atender e que os motoristas desse outro aplicativo, da Uber, não tinham que atender. Então, eles consideram que é injusto. Do outro lado, os vereadores que acabaram perdendo a discussão, né, em favor dessa nova economia, de que ela não fosse reprimida, de que essas novas tendências econômicas, dizendo que elas não podem ser reprimidas, que de alguma forma elas vão voltar a se apresentar e de que deveria ter sido dada uma outra abordagem a esse assunto que não fosse a repressão, que não fosse a proibição. A gente tem três termos diferentes, ao mesmo tempo parecidos: economia colaborativa, economia compartilhada e economia consciente. Qual que é a principal diferença entre os três? São termos que têm sido usados bastante, às vezes eles são usados como sinônimo, a gente vê bastante equívoco, e aí por isso até a gente foi falar com o professor da GV, da Fundação Getúlio Vargas, que explicou um pouco para a gente quais são as diferenças. A economia compartilhada, que foi o que a gente usou, né, que foi o recorte que a gente deu ali para a reportagem, é quando você tem um bem ocioso, que pode ser, no caso, um veículo, né, esse seria, para caber nesse conceito até de economia compartilhada, a Uber teria que encaixar aí, que seria, a pessoa já tem um bem que fica ocioso ali de vez em quando em casa e ela coloca aquele bem, vamos dizer, aluga, né, coloca à disposição de alguém. Né, a Uber não tem usado até, né, algumas pessoas até compram carros para usar, então até por aí que já vai saindo um pouco do conceito. E da mesma forma, outros vários aplicativos, como de quando você tem uma casa, eu já coloquei minha casa para alugar, por exemplo, pelo Airbnb, já coloquei,
para 2 turistas dos Estados Unidos. Então, em um momento em que meu apartamento ficou vazio, né? Eu não ia usar, ou então eu poderia não usar, poderia sair do apartamento naquele momento, então eu coloquei à disposição e eles me pagaram por meio do aplicativo. Né, que foi também esse recorte que a gente deu na matéria. Quais são os aplicativos, como é que a gente coloca em prática essa economia compartilhada por meio desses aplicativos, né, que tem também troca financeira e tudo. Economia colaborativa é mais uma colaboração mesmo, até eles disseram aí na reportagem, né? Ela faz as roupas, a Adriana faz as roupas de camisinha, que é uma forma de ela exercer o ativismo dela de conscientização sobre AIDS, e ele faz as cabeças, né? Ele monta o resto da produção, então eles trabalham juntos. Alguém é como se fosse, o professor deu um outro exemplo, como se fosse construir uma casa, você é arquiteto, eu sou engenheira, a gente colabora e a gente assim soma esforços, economiza também. Um outro termo, que é o consciente, às vezes se aplica a esses dois, às vezes não. No consciente, por exemplo, de repente, na colaborativa, de repente, a gente se ajudando, a gente consegue fazer de uma forma mais amigável com a natureza, a gente economiza, a gente gasta menos recursos. Na compartilhada, que é o caso dos aplicativos que eu falei, de repente também tem ali economia de recursos naturais e tudo mais, mas não necessariamente, porque eu posso compartilhar o meu carro, o carro é poluente. Então, esses são conceitos que as pessoas têm usado bastante, mas que não são de forma alguma sinônimos. Para a gente saber um pouquinho mais desses conceitos, a gente vai dar uma olhadinha em um trecho da entrevista que a Gisele fez com o professor de economia da FGV, Marcelo Coutinho. Conjunto de tecnologias que permitem um aproveitamento compartilhado de recursos ociosos. Pode ser uma casa, pode ser um dormitório da minha casa, pode ser um carro. Eu tenho uma casa e essa casa fica ociosa um mês por ano, que é quando eu vou viajar de férias, por exemplo. A tecnologia permite que eu ofereça essa casa no mercado global. Tem a ver com intercâmbio cultural, acho que é comportamento contemporâneo das pessoas, troca de informação, uma maior necessidade de troca de cultura, de experiência. Quando a gente fala, por exemplo, em economia colaborativa, aí nós estamos falando do quê? De utilizar capacidades complementares para desenvolver algum novo produto, algum novo serviço para levar para o mercado. O que vai ser? Peraí, onde entra o meu trabalho? Eu falei, Bertini, você tem o seu trabalho com as suas camisinhas, você faz a sua indumentária da camisinha, eu sou um escultor, eu vou fazer as cabeças e você faz as perucas, entendeu? Então, é um colaborativo. Acho que isso combina muito com essa economia compartilhada, né? É o compartilhar de si e do espaço, né? Olha, fica claro para a gente agora, né, a diferença entre os 3 termos. A gente viu a Adriana, como a Gisele já tinha comentado, né, que ela faz lá as roupas, as perucas de camisinha, e o amigo dela faz a parte do visual mesmo, da cabeça, dos bonecos dela, vamos dizer assim. A Adriana trabalha com mais alguém, né, fazendo essa economia colaborativa ou compartilhada? Ali na casa do Paulo é todo um laboratório disso. O Paulo o entrevistado nosso, que é estilista também. Então ele trabalha como estilista e a casa dele ele transformou num conceito de compartilhamento, colaboração. Então ali ele recebe, ele compartilha nos momentos em que ele não está ali. A gente até entrou no apartamento dele ali, no momento em que a gente foi entrevistar a Adriana, num dia antes. E a Adriana pode usar o apartamento dele quando ele não está também, quando ele está trabalhando, quando ele está ou não está. E ela pode fazer as criações dela ali naquele espaço. Outros artistas podem fazer a criação naquele espaço, então ele compartilha o espaço. E esses artistas colaboram entre si, porque eles fazem... O Paulo já desenhou no livro de um outro artista, e o outro artista dá, de alguma forma, alguma contribuição, ou chama para alguma exposição, para ele expor as obras dele em algum lugar. Então, essa troca
né? É uma colaboração dentro de um espaço compartilhado. E na economia compartilhada, ela já vem sendo utilizada, né, há algum tempo, e ela é utilizada muitas vezes até sem o uso de aplicativos. A gente fez esse recorte do aplicativo, porque a economia compartilhada, colaborativa e consciente também, ela existe desde sempre, porque é a busca das sociedades para otimizar os recursos mesmo, e, né, de as pessoas juntas otimizarem recursos. Mas o aplicativo, ele veio para trazer uma revolução. Parece que é tudo muito novo, mas na verdade ele só acelerou esse processo todo, né? A gente consegue encontrar pessoas que precisam do que você tem a oferecer muito longe, né? O professor falou de um exemplo de um aplicativo que, se não me engano, é na Holanda, e as pessoas que têm algumas cabeças de gado, então elas, poucas, em indústria acho que não funcionaria, mas ela quer vender chifre, ela quer vender a cabeça. Nossa. Então existem pessoas que querem isso, mas como é que você acha? Eles fizeram um aplicativo que ajuda a não desperdiçar. Então é um negócio que existe desde muito tempo, que é a criação ali do gado, né, quase que caseira, de uma forma caseira, mas que o aplicativo fez essa economia girar um pouco mais rápido. O aplicativo ele veio para facilitar, né, essa economia compartilhada, colaborativa. A gente vai continuar nosso bate-papo daqui a pouco, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com mais Apartes Grandes Reportagens. Até já! Olá, estamos de volta com Apartes Grandes Reportagens. O tema do programa de hoje é Economia Colaborativa e Compartilhada. Aproveitando que a revista Apartes traz essa matéria aqui em sua capa, Divisão que Multiplica, de autoria da jornalista Gisele Machado e de seu colega Rodrigo Garcia. Gisele, a gente falou bastante, né, da economia compartilhada, colaborativa. Vocês citam também, né, uma chefe, uma cozinheira na matéria? Isso, é a Bia, que ela tem um aplicativo, outro aplicativo que é de você comer na casa de chefes de cozinha, de cozinheiros, que tem um aplicativo, faz uma seleção, imagino, porque aparentemente são bons, tem boas propostas os cozinheiros desse aplicativo, e tem menos de 10 cozinheiros ali, deve ser uns 6 na cidade de São Paulo, então não é tão comum aqui. A minha entrevistada já usou fora do Brasil, parece que é mais comum. Mas a gente foi atrás, a gente ficou sabendo que tem aqui e a gente foi atrás da Bia, que tem uma casa bonita, legal de imagem e bem acolhedora, tudo. E a gente foi atrás dela. E aí ela tem um espaço ali que ela usa para receber eventos de vez em quando. E quando ela está por ali, aquela casa tem uma gestão compartilhada, vamos dizer, com mais outras pessoas também, que ajudam ela a gerenciar a mesma casa. E quando ela está ali cuidando da administração durante o dia, no horário de almoço, ela pergunta se ela fica disponível para alguém que queira almoçar com ela, e ela aumenta a comida. Então, se ela vai fazer macarrão, se você ligar para ela, que foi o que eu fiz, né? Eu liguei e perguntei se podia ir almoçar, a reportagem podia almoçar naquele dia. Ela disse que sim, eu avisei até às 10h30 para ela comprar os ingredientes. E daí ela fez um fusilli que meu colega, o Rodrigo, foi provar. E o jantar é mais para estrangeiros ainda, então custa mais caro um pouco. O almoço custa uns R$30. Você come com a chefe de cozinha, uma comida especial. Uma experiência diferente, né? Experiência diferente, com certeza. Gisele, você comentou, né, que você mesma já alugou a sua casa. As pessoas relatam muitas experiências negativas, porque apesar de você estar alugando a partir de um aplicativo que, de certa forma, você considera confiável, você não sabe quem está vindo para a sua casa. Então, dá um certo medo? Tem a possibilidade, claro, porque você não está negociando com um grupo, né, um grande grupo, como se fosse um hotel, por exemplo. Né? Eu já tive más experiências também, os meus entrevistados já tiveram más experiências. Eu acho que faz parte desse conceito que é mais pessoal, pessoas tratando com pessoas. Os aplicativos, eles têm uma forma eles dão pontuação para as pessoas que recebem, para as pessoas que prestam os serviços e também para quem usa o serviço. Então, é uma forma ali de você analisar as pessoas. Então, quando vieram se hospedar na minha casa, eu não tinha avaliação nenhuma, quando foi a primeira vez. Então, eles também correram esse risco, assim como a Adriana, que a gente entrevistou aí, já correu esse risco e foi em algumas vezes em que foi muito legal. Ela se hospedou em lugares que não tinha
não tinha avaliação nenhuma. E, por outro lado, em outras vezes, também foi bem ruim. Teve uma vez que ela foi palestrar na ONU, em Nova York, ela tinha reservado um apartamento lá, e ela, em trânsito, recebeu uma mensagem de que a reserva tinha sido cancelada, e ela teve que, de última hora, Nova York é uma cidade super cara, então, de última hora, ela teve que arrumar um hotel que foi bem mais caro do que se ela tivesse reservado o próprio hotel antes. Enfim, tem essa e tem outras experiências também. O Paulo já colocou a casa dele, já compartilhou a casa dele para uma locação de TV, e no fim a maçaneta que era de estimação, era super rara, foi trocada por outra, quebrou no processo, né? Tinha um disco dele também de estimação que ele perdeu. Então, a gente está sujeito a tudo. São as experiências que a gente... diferentes, né? Tem que arriscar, né? Não tem como, porque não tem como você saber se a pessoa é confiável ou não, né? Na prática, a gente está lidando com pessoas, então pode acontecer. Já que a gente está falando do tema, vamos ver um trecho, né, da sua entrevista com o economista Marcelo Coutinho. O pressuposto da economia colaborativa é confiança. Eu estou trazendo alguém para dentro da minha casa, estou trazendo alguém para dentro do meu carro. Eu fiquei num loft do artista, tinha tudo, sabe? Tipo, tu via que a casa era a casa do cara e ele não tirou nada do lugar. Conheci ele na entrega da chave só e deixei a chave dentro da caixinha do correio. O Brasil é uma sociedade que a gente chama que é uma sociedade com baixo nível de confiança. Aliás, se você pegar o World Value Survey, que é uma pesquisa global sobre valores das pessoas, o Brasil é um dos países de ranking mais baixo em termos de confiança em outras pessoas. Quando eu fui para Nova York também utilizei esse tipo de serviço, a pessoa também alugava nesse formato, um quarto super confortável, na casa de duas pessoas maravilhosas, vivendo arduamente a cultura nova-iorquina de dois nova-iorquinos. Então isso eu achei impagável, você ficar hospedado na casa de alguém, eu achei uma experiência incrível. Essas plataformas tecnológicas também estão ajudando a transformar a maneira pela qual a gente cria confiança um no outro. Nesse trecho, né, dos bastidores da matéria da revista Partes, a gente viu, né, uma pesquisa que colocou o Brasil num ranking como um dos índices mais baixos de confiança, Gisele. É verdade, isso que o professor citou. Então, por outro lado, seria um limitador dessa experiência aqui no Brasil, por um lado, e por outro lado, também pode ser uma oportunidade de o brasileiro recriar suas relações de confiança. Como é que a gente repensa essa condição de confiar ou não no outro através dos aplicativos? Culturalmente, pelo jeito, a gente tem um índice de confiança mais baixo, menos predisposição a confiar nas pessoas e portanto, de usar esses aplicativos. Mas, por outro lado, a gente pode repensar. E o que a gente vê é que as pessoas têm mais experiências positivas, né, do que negativas, nessa questão de compartilhamento mesmo. Sim, eu acho que quem vai testar e quem usa mais de uma vez, geralmente é porque gosta desse formato. A Adriana, a artista que a gente entrevistou, apesar de ela ter tido más experiências, ela disse que, até está na foto que abre a reportagem, ela numa casa do Senegal, e nessa casa ela ficou hospedada com mais de 50 pessoas, ela saiu de um hotel, ela é uma ativista, ela achou que não fazia sentido ela ficar num hotel super caro ali na cidade em que pessoas, ela foi transitar pela cidade em um transporte super lotado de gente, muita gente pobre, e ela fez contato com uma dessas pessoas lá, não foi por aplicativo dessa vez, mas poderia ter sido também, e ela foi passar por essa experiência numa casa com 50 pessoas, sem geladeira, sem nada. Nossa. Então, para fazer o jantar, elas tinham que comprar ali o frango, o que quer que fosse na hora, preparar na hora, porque não ia poder guardar. E aí as pessoas comiam, a família toda num tacho, comendo com as mãos, e ela achou aquilo muito rico para o trabalho dela. A pessoa, a companheira que estava com ela, a colega de trabalho que foi com ela, não aguentou e foi embora, voltou para o hotel. Mas para ela aquilo foi muito rico, eu acho que tem muito essa riqueza mesmo nessa experiência, de ela ver como é que funciona a cultura do lugar, mesmo na pobreza. Você tem que estar disposto, né, a vivenciar tudo aquilo. Com certeza. A confiança também, a abertura.
Gisele, a gente vai continuar o nosso bate-papo daqui a pouco. Vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com mais Apartes Grandes Reportagens. Olá, estamos de volta com o programa Apartes Grandes Reportagens. Hoje na companhia da jornalista Gisele Machado, que assina a reportagem de capa da revista Apartes. O tema é economia colaborativa. Ela pegou uma carona na discussão gerada na Câmara Municipal pelo uso do aplicativo Uber, que culminou na sanção de uma lei que proíbe o transporte remunerado de pessoas em veículos particulares cadastrados em aplicativos. Gisele, isso gerou muita polêmica e muitas pessoas, na realidade, acabam não utilizando esse serviço porque eles sentem que eles estão contribuindo com uma economia informal. Vocês chegaram a acompanhar algum caso assim? A gente publicou nas nossas redes sociais particulares se alguém usava os aplicativos, e uma das pessoas que falou com a gente disse que já tinha parado de usar o aplicativo de hotéis, no caso de hospedagem, que é o Airbnb no caso, porque se sentia mal, porque considerava que não era uma prestação de serviços com pagamento de impostos e achava injusto. Ela considera que seria uma concorrência desleal com os hotéis, que essa situação aqui no Brasil ainda não está tão visível, e por isso ele acha que ainda não chegaram a gente não chegou ainda nessa mesma circunstância que é Uber. Então ele imagina que se tivesse ficado mais visível, também estaria mais sujeito a repensar essa questão dos impostos. Então, enquanto ainda não se pensa essa questão, aqui nos lugares para onde ele viaja, ele prefere, essa pessoa que nos procurou, prefere não usar o Airbnb para se hospedar quando ela viaja, né, aqui no Brasil ou fora. E o marido dessa pessoa, por coincidência, quando a gente foi procurar, falou: se a gente se couber na reportagem, nem coube, na verdade, mas se couber, você quer falar com a gente? Ele falou: olha, por ironia, nessa semana mesmo eu estou indo viajar com meu marido e ele acabou alugando pelo Airbnb e eu estou indo. Então, né, são os conflitos né, éticos até, que surgem no processo todo, e o professor até da GV fala, que acho que a gente vai falar um pouco mais tarde, que é uma coisa de repensar, né, cada sociedade, cada país vai ter que repensar, né, se é válido ou não, se tem que reformular ou não. Gisele, é exatamente isso que a gente vai ver agora, né? A gente mencionou sobre a regulamentação, então vamos ver o que o professor nos diz sobre isso. Tradicionalmente, você tem uma grande discussão toda vez que surge uma nova tecnologia em relação à questão da regulamentação. A pergunta é: o Estado tem direito a regulamentar e taxar essa transação da mesma forma que ele regulamenta e taxa as transações que ocorrem com quem oferece esse serviço de uma maneira profissional, como, por exemplo, o motorista de táxi? Como o governo pode estimular isso? Fazendo um pouco esse papel, e aí, por excelência, esse papel cabe ao legislativo, que é de trazer as partes interessadas à mesa e procurar articular o debate. Esse debate, ele está acontecendo globalmente, ele terá que ser adaptado a cada realidade local, mas ele vai acontecer. Olha, como o professor falou, cada caso é um caso, né, Gisele? A gente ainda tem muito o que caminhar aí em relação às novas tecnologias aqui, não só em São Paulo como no Brasil. Com certeza, ainda tem muitas dúvidas. As pessoas que estão envolvidas nesse debate do próprio Uber mesmo, ainda tem taxistas que têm dúvidas se realmente é uma concorrência ruim ou não. Alguns taxistas que eu ouvi vindo para cá, muitos consideram de fato que seja desleal, e alguns outros, inclusive, trabalham. Eu encontrei um que me trouxe que tem Uber e tem táxi também, porque ele vê que seja uma tendência e que ele gostaria de aproveitar essa tendência. Então, é todo um mercado que está surgindo, e o Legislativo já está olhando para esse mercado, já está trazendo as partes para conversar aqui, e eu imagino que ainda muito mais coisa vai acontecer. Tem mais projetos aqui na casa que estão tentando entender essas novas tendências e regulamentar de alguma forma através de projetos de lei que estão surgindo
todos os dias quase, né? O tempo todo estão surgindo projetos aqui dentro da casa mesmo. Gisele, para finalizar o nosso programa, esses aplicativos, essas novas tecnologias de compartilhamento, elas vieram para ficar? Com certeza, segundo todas as fontes que a gente ouviu, o especialista que a gente ouviu, os entusiastas que a gente ouviu e os vereadores daqui da casa, mesmo os que não são favoráveis à forma de aplicação, no caso desse aplicativo de carona paga, entre aspas, né, a Uber. Então, mesmo os vereadores que são contrários ao uso da Uber como ele tem sido usado agora, mesmo eles acreditam que é só uma questão de usar de uma outra forma, de tentar trazer para a realidade local e não uma forma de restringir ou de proibir necessariamente o uso. Então, toda forma tudo que a sociedade traz como demanda, necessariamente é uma coisa que vem para ficar. Obrigada mais uma vez, Gisele. E o programa de hoje fica por aqui, mas eu lembro que você pode acessar todo o conteúdo da revista Partes na internet. Acesse câmara.sp.gov.br e vá na seção da revista Partes. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.